Olá, eu sou Valéria Coutinho Pereira. Faço parte do grupo Canteiro de Palavras. No Canteiro, eu sou a Estrelícia. E hoje eu vim contar uma história sufi numa singela homenagem ao Sérgio Rodrigues, o nosso girassol. O Sérgio gostava muito de contar histórias sufis pela sua sabedoria, pelo seu ensinamento e pela sua semeadura. O príncipe, o mestre e a águia. Uma rainha ficou viúva quando seu filho tinha apenas 5 anos de idade. E diante da impossibilidade dele se tornar rei, a rainha foi nomeada governante, até que o menino, o príncipe, fizesse 18 anos e pudesse tomar as rédeas do reino, se tornando rei. Ela era uma rainha sábia, uma boa governante. Havia fartura, havia abundância, o povo era feliz, mas ela também era uma boa mãe e mimou e paparicou muito o menino príncipe. E ele começou a crescer achando que o mundo inteiro estava a seus pés, que todos e tudo tinha que satisfazer suas vontades, seus desejos. E a rainha percebeu que algo não ia bem. Chamou o grão-vizir e perguntou se o menino estava se aplicando e aprendendo e evoluindo nas aulas que estava tomando. O grão-vizir disse que não. Então a rainha perguntou ao grão-vizir se ele tinha um conselho, o que ele aconselhava que ela, como rainha e mãe, fizesse. O grão-vizir pensou e achou que o menino devia ter um mestre para ensiná-lo no caminho, nos seus passos. E disse a ela que um grande sábio estava na faculdade do Islã, administrando algumas aulas, alguns ensinamentos. A rainha ficou muito contente e pediu que o grão-vizir fosse até a faculdade e falasse com o sábio. Caso ele pudesse e quisesse, ela iria gostar muito de tê-lo como mestre para ensinar o menino. Seria ótimo para o menino e para o reino. E o grão-vizir assim fez. Foi até a faculdade, falou com o sábio e ele prontamente atendeu ao pedido. Chegou ao palácio, foi-lhe dada as devidas apresentações, e no dia seguinte, o sábio e o menino começaram a estudar. Eles passavam o dia inteiro lendo, e o sábio contava para o menino príncipe as maravilhas do mundo. E toda semana, a rainha chamava o sábio para que ele pudesse dizer como o menino estava se saindo. E o sábio só balançava a cabeça. A rainha ficava triste, mas o sábio continuava as lições com o menino. Até que um dia a rainha mudou a sua pergunta e perguntou ao sábio o que eles poderiam fazer, o que ele aconselhava que fosse feito. O sábio realmente disse que o menino ainda não tinha aprendido uma grande lição de um governante, que o governante
não governa para si, ele governa para o povo, ele governa pelo povo. E o menino não tinha essa noção. Seus estudos não iam bem. E ele deu a ideia que ambos deveriam sair passeando pelo reino, como os peregrinos, que talvez no convívio com o meio ambiente, as pessoas, a vida do reino, pudesse despertar no menino príncipe, a responsabilidade, o empenho, o entusiasmo pelo conhecimento, para poder ser um bom governante. A rainha gostou muito da ideia, e no dia seguinte, os dois, o sábio, o ancião, e o menino príncipe, saíram do palácio numa longa jornada. Foram com roupas simples, roupas comuns dos andarilhos daquele lugar, e andaram muito. No final do primeiro dia, estavam cansados e pararam para tomar um café. Foi quando dois pássaros pousaram no alforge do sábio. E ambos observaram. Os pássaros conversavam entre si. E o mestre, atento a tudo, observava. E, de repente, vira-se para o menino príncipe e diz que aprendera a linguagem dos pássaros há algum tempo, mas que agora se arrependia. O menino indagou que queria saber o que os pássaros estavam falando, mas o ancião disse que não. Ele não queria contar a ele o que os pássaros haviam dito. Mas o menino príncipe, Hassan era o nome dele, Hassan insistiu muito, muito, muito. E o ancião contou. Contou que o primeiro pássaro dizia que quando aquele menino fosse rei, eles teriam muitas frutas para comer, que os pássaros daquele lugar iam se saborear e se fartar com as frutas e também as hortas, porque o povo daquele lugar iria todo embora. Ninguém iria ficar no reino quando ele fosse o rei. Já o segundo pássaro disse que os pássaros que gostavam de gafanhotos iam se fartar, porque como os homens e o povo daquele lugar teria ido embora, não teria ninguém para atear fogo e espantar os gafanhotos. Eles iriam se proliferar muito, que naquele reino cobras e lagartos iriam se banhar de sol, lagartear, como a gente costuma dizer, à vontade, em qualquer lugar, porque não, o povo já teria ido embora quando ele fosse rei. Nada mais foi dito, depois que o ancião contou ao menino príncipe o diálogo dos pássaros. Com o silêncio do cair da noite, ambos também ficaram em silêncio. No dia seguinte, quando acordaram, começaram a sua jornada novamente. Lá, pelo meio do dia, mais ou menos, eles chegaram a um oásis. E lá haviam dois camelos conversando. Sam percebeu que o mestre observava muito e aquietou-se, esperou. E quando os camelos pararam de conversar, de fazer os seus grunhidos, o menino príncipe perguntou ao ancião. O ancião não queria contar para ele, mas o menino príncipe insistiu, 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 e o mestre contou que os camelos conversavam que quando ele fosse rei,
O povo iria embora daquele lugar, que aquele oásis iria ficar muito tumultuado, cheio de transeuntes, como seus animais, que seria muito difícil eles beberem água. Seria muito difícil. É, aquele menino, quando for rei, o povo vai todo se embora. Esse oásis vai ficar muito tumultuado. É melhor nos precavermos. E como no dia anterior, quando o silêncio da noite se abateu, o silêncio entre os dois também. Sem dizer que os dias seguintes foram parecidos. Acordavam, caminhavam e o sábio sempre a observar o menino. Até que, depois de um tempo da sua longa caminhada, eles chegaram ao sopé de uma montanha. A montanha era muito alta e se ouviam pios, pios. Quando se olhou para cima, viu-se um ninho de uma águia e ela conversava com os filhos. O menino príncipe só observou o ancião, que olhava, e ele também. Quando o ancião retornou com o olhar para o menino, ele perguntou: o que falam? Dessa vez, Hassan não precisou insistir tanto. O ancião logo lhe contou que a águia estava ensinando os filhos e dizendo que, quando eles crescessem, que era bom que eles fossem pegar as ovelhas no reino vizinho, porque as ovelhas daquele reino, seriam magras e fracas, estariam doentes, porque o povo iria embora, que contra isso aquele rei não governaria bem, mas que sempre é tempo de se corrigir o passo, sempre é tempo de mudança. E o silêncio, como sempre, entre o menino príncipe e o ancião, sábio e mestre, cercou-os. O sábio esperou um tempo e, de repente, olhou para o menino príncipe e perguntou: já é hora de voltarmos? Ao que o menino príncipe balançou a cabeça e disse que sim. E ambos começaram a sua jornada de volta. Eles voltaram pelo mesmo caminho que haviam feito na ida. E o sábio pôde perceber que o príncipe menino tinha tomado uma medida diferente. Ele observava as coisas dos lugares onde passava, ouvia o que as pessoas falavam, se interessava. O seu comportamento já havia mudado. E quando chegaram no palácio, a rainha estava muito contente em recebê-los. Houve uma festa para comemorar a volta do príncipe menino e do sábio. E naquela mesma noite, a rainha perguntou ao sábio, e este lhe disse que agora o menino estava pronto para aprender, que ele tinha aprendido a primeira lição que um governante deve aprender: que para se governar um reino, um país, uma cidade, primeiro o governante tem que governar a si próprio. Que o menino estava pronto. O príncipe menino estava pronto para começar o seu aprendizado. A rainha então pediu que o sábio continuasse a ser o seu mestre, mas o sábio lhe disse que esse não era o seu caminho, que o dever dele era continuar ensinando, era continuar semeando.
e no dia seguinte, pela manhã, partiu. Sei dizer para vocês que quando o menino Hassan, o príncipe menino, fez 18 anos, se tornou rei daquele lugar. E ele foi um rei sábio, justo. O reino tinha abundância, prosperidade e o povo era feliz. E Hassan, o rei daquele lugar, foi feliz até os últimos dias de sua vida. Como eu disse no começo, essa é uma das histórias que o Sérgio gostava de contar. Está nesse livro, Histórias de Tradição Sufi, da edição dos Derviches.